Olá, turma! Sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana o canal dá continuidade ao estudo do movimento circular e uniforme. Nessa aula, precisamente, abordaremos com você algumas novas grandezas que nos ajudarão a melhor entender, a melhor compreender esse movimento e, inclusive, numa próxima aula, a melhor contextualizar ele com o seu dia a dia, ok? Vou aproveitar o momento aí e pedir a você que, de repente, não é inscrito no canal ainda, que se inscreva e se mantenha constantemente atualizado sobre as novidades do canal, ok? Sem mais delongas, caímos dentro na aula de hoje, Movimento Circular e Uniforme, parte 2. Vem comigo, gente! Vamos lá, gente. O movimento em si se chama Movimento Circular e Uniforme. E vimos na nossa última aula que esse movimento em si, ele sempre gasta o mesmo tempo para completar uma volta. Inclusive, essa grandeza que mede o tempo que esse cara gasta para executar uma volta, se chama ela de período. Vimos na nossa última aula que esse tempo, esse intervalo de tempo necessário para completar uma volta, que por sinal, no sistema internacional, se mede em segundos. Não podemos confundir período com frequência. Lembra você que a frequência se relaciona ao número de repetições, ao número de voltas dadas por unidade de tempo. Lembrando também a você que no sistema internacional a gente mede frequência em hertz. Que eu queria salientar com você, fortalecer e de novo, isso aqui foi uma pequena revisão do que vimos na nossa última aula. Não esquecer que período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Turma, com base nessa pequena revisão de período, frequências e sua relação matemática, nós vamos definir com você 3 novas grandezas que vão nos ajudar a melhor entender esse movimento. Acompanha só comigo, gente. Turma, quando nós formos abordar o movimento circular e uniforme, 2 velocidades são necessárias serem definidas para esse movimento. Porque observe só, gente, quando o movimento em si ocorre, acontece, nós percebemos que 2 grandezas são aqui definidas. Ao realizar um movimento, o objeto em si que executa o movimento circular e uniforme, ele percorre uma distância ao ir daquele ponto inicial para esse final. A essa distância, inclusive, você pode chamar de arco. E alguns autores, inclusive, garantem que o movimento circular uniforme, ele percorre arcos iguais em tempos iguais. Só que além de definir uma distância, também determina um certo ângulo varrido ao longo do movimento. Em função de termos uma distância e um ângulo, isso nos determina 2 tipos de velocidade. A primeira, nós vamos chamar simplesmente de velocidade, então que fique registrado para você. Se eu só pedir velocidade, é a esta que eu me refiro. Ou linear, porque ela está sobre uma linha, ou tangencial, porque ela tangencia a trajetória. Estou voltando à imagem para representar melhor para você como ficaria essa velocidade. Dá uma olhadinha só. Ela é linear porque está sobre uma linha. Notem que ao chegar ao ponto 2, essa velocidade também, ou continuaria ainda, tangenciando o movimento. Notem que a função dessa velocidade é justamente medir para você a distância percorrida ao longo do tempo. Então eu vou dar uma ênfase para você aqui, que a função desta velocidade é justamente medir as distâncias percorridas por intervalo de tempo. Essa é a definição conceitual que eu não gostaria que você perdesse. Matematicamente, velocidade é isso. É a distância que você percorre por intervalo de tempo. Queria enfatizar com você só um detalhe, que na hora que esse objeto em si executar um movimento circular completo, a distância que ele percorre é o comprimento de uma circunferência. Logo, essa distância aqui seria o comprimento de uma circunferência. E o comprimento de uma circunferência, nós sabemos que é dado pela relação 2πr.
E vimos no início da aula, relembramos no início da aula, que esse tempo para dar essa volta completa chamamos de período. Logo, se precisarmos achar a velocidade linear ou tangencial desse movimento, tendo o raio e o período, esse seria um bom jeitão de fazê-lo. Um outro detalhe que é muito comum questionar em você é se no movimento circular uniforme a velocidade é constante, se a velocidade linear é constante, se a velocidade tangencial é constante. Turma, se você novamente voltar ao desenho, à imagem em si, eu posso garantir para você que esse vetor velocidade, se ele vale 10 metros por segundo aqui, ele também vale 10 metros por segundo aqui. Notem que esse vetor é igual a esse em módulo, mas ele diferencia na direção e no sentido. Logo, quero enfatizar com você que no movimento circular uniforme, a velocidade linear ou tangencial, ela é constante apenas em módulo, mas ela varia em direção e sentido. Constante em módulo, mas varia em direção e sentido. Turma, além de uma velocidade linear ou tangencial, temos uma outra velocidade, por aquele motivo que há pouco conversamos. Além de uma distância percorrida, também temos um ângulo varrido. Não é à toa que definimos para o ângulo percorrido por intervalo de tempo uma velocidade que chamaremos de velocidade angular. Deixa eu só enfatizar com você que a velocidade angular ela está relacionada com os ângulos percorridos por intervalo de tempo, ok? Matematicamente, definimos ela como sendo o ângulo percorrido por intervalo de tempo. Notem que se levarmos em conta que isso aqui seria um quarto de volta, o ângulo aqui percorrido seria 90 graus. E turma, como eu fiz há pouco, vou definir em função de uma volta. E ao completar uma volta, o ângulo percorrido foi de 360 graus. No sistema internacional, a gente não mede ângulo em graus, mede em radianos. Saiba que 360 graus é igual a 2π radianos. Então esse é o ângulo varrido em uma volta completa, que o tempo de uma volta é igual a um período. Vale a pena enfatizar com você, fortalecer com você, que no sistema internacional, a unidade da velocidade que mede distância por tempo, a unidade dela será metros por segundo. Já a velocidade angular medida no sistema internacional, você medirá em radianos por segundo. Essas seriam as unidades da velocidade e da velocidade angular no sistema internacional. Turma, gostaria que você notasse que existe um jeito matemático de você relacionar a velocidade linear ou tangencial com a velocidade angular. Notem bem, moçada, que a definição matemática de velocidade é 2πr sobre período. E estamos vendo que 2π sobre período, se olharmos com cuidado, é a própria velocidade angular. Logo, podemos definir então que a velocidade do movimento circular e uniforme pode ser escrita de tal forma que a velocidade ela é igual à velocidade angular vezes o raio. É uma outra relação matemática importante de guardarmos aí para esse movimento. A velocidade em si é a angular vezes o raio. Turma, para finalizar essa parte conceitual, eu queria retomar com você algo que você viu comigo há algumas semanas, né? Algumas semanas você viu comigo que existe uma aceleração presente nos movimentos curvilíneos, dos movimentos circulares. O MCU não é diferente. Há poucos instantes, você me viu fortalecer contigo uma ideia muito comum nas provas. Em geral, perguntam para você se a velocidade do MCU é constante. Não fique na dúvida. Sempre que perguntarem para você se a velocidade é constante, não há dúvida. Esse cara se refere à velocidade das distâncias.
O único jeitão dele falar na velocidade angular é usar o termo velocidade angular. Se ele só usar o termo velocidade, é a da distância. E se é a da distância, ela sempre tem o mesmo módulo no MCU, mas ela varia constantemente em direção e sentido. E existe uma aceleração, como vimos há um tempo atrás, inclusive, toda a aceleração vem da aplicação de uma força. Existe uma aceleração que vai justamente medir a variação na direção e no sentido da velocidade. Essa aceleração presente nos movimentos circulares nós chamamos de aceleração centrípeta. O nome já é muito sugestivo. Centrípeta porque aponta para o centro da trajetória. Eu vou determinar com você ela aqui no MCU, mas se você ficou com dúvida nessa aceleração, recorra aos vídeos anteriores, olhe com bastante precisão lá, e depois você volta para cá, tá bom? Vamos lá então, turma. Então, como eu disse para você, haverá nesse movimento uma aceleração, cujo nome é centrípeta. Olha o nome, turma. Centrípeta aponta para o centro da trajetória. Turma, estou voltando para o meu movimento. Basicamente, só vou determinar para você aqui, ó, um centro de trajetória, mais como referência para a gente. E, turma, a partir do móvel, né, que executa ali o movimento, eu estou descrevendo para você um vetor que justamente representará a aceleração centrípeta para a gente. Notem que essa aceleração sempre forma um ângulo de 90 graus com a velocidade. Quando eu mudo a posição do movimento, eu continuo ainda possuindo uma aceleração centrípeta, que novamente continua sempre apontando para o centro da trajetória e que continua formando 90 graus com o sentido do movimento com o vetor velocidade. Vimos há algumas semanas que a aceleração centrípeta é determinada matematicamente pela relação v ao quadrado sobre o raio ou ômega ao quadrado vezes o raio. E para deixar bem fortalecido com você isso, não esqueça que no sistema internacional medimos a aceleração na unidade metros por segundo ao quadrado. Turma, com isso finalizamos a parte conceitual do MCU. Na sequência, nós vamos resolver algumas questões para justamente fortalecer isso que você acabou de ver comigo e também um pouquinho da nossa aula anterior, tá bom? Vem comigo aí, gente. Turma, exemplo 1. A figura abaixo representa um móvel que descreve um movimento circular e uniforme de raio R, no sentido horário. Essa informação é muito importante, turma. Horário. Com velocidade módulo V. Assinale a alternativa que melhor representa, respectivamente, os vetores velocidade e aceleração do móvel A, quando passa pelo ponto I assinalado na figura. Turma, primeiro de tudo, levar-se em conta que o movimento está se dando no sentido horário. E dessa forma, na hora que esse cara passa pelo ponto I, a velocidade, o vetor velocidade, tem que estar de forma linear e tangenciando o movimento. Tem que estar nesse sentido, porque o movimento é horário. Olha lá, gente, velocidade V. Lembra que essa é aquela que mede a distância percorrida por intervalo de tempo. Além disso, como o movimento é circular e uniforme, embora o valor da velocidade não se altere, você acabou de ver comigo que constantemente há uma modificação na direção e no sentido. Logo, existe uma aceleração que aponta para o centro da trajetória, a qual o cara chamou de A, que obviamente faz o papel de aceleração centrípeta. Enfatizei com você há pouco ali que esses dois vetores, aceleração e velocidade, são perpendiculares entre si. Diante disso, a nossa resposta é aquela cujo vetor velocidade aponta para a direita e cuja aceleração é vertical e para baixo. Logo, alternativa C.
Gente, exemplo 2, Unicamp. Anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. A sua construção mais conhecida é a proposta por Hobson em 1846, que consiste em um rotor com 4 conchas, perceba a imagem, hemisféricas presas por hastes, conforme a figura, no nosso caso ao lado. Em um anemômetro de Hobson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. Perceba essa informação. A velocidade do vento é a linear das conchas. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é de 25 centímetros. Notem na imagem que quando esse anemômetro começa a rotar, essa distância entre o centro e a concha faz o papel de raio do movimento, o qual ele estipulou ali 25 centímetros. Em um dia cuja velocidade do vento é de 18 km por hora, teria uma frequência de rotação de, se necessário, considere o π igual a 3. Turma, vimos na definição da nossa aula que a velocidade do MCU pode ser dada por 2π raio sobre o período. E vimos na aula anterior que período pode ser dado pela relação 1 sobre frequência. Afinal, eles são inversamente proporcionais. Dessa forma, podemos garantir para você que a velocidade de um movimento circular e uniforme pode ser dada pela relação 2π raio, e como o período é o inverso da frequência, no lugar de 1 sobre período, vou colocar só a frequência para nós aqui. A nossa pergunta está na frequência. Quero chamar a atenção de você que a nossa velocidade está em quilômetros por hora. Nessa unidade não podemos trabalhar, até porque o raio e a velocidade não estão no mesmo sistema. Nesse primeiro momento, vamos colocar tudo no sistema internacional. Então eu queria lembrar você que quando você tem uma velocidade como essa, em quilômetros por hora, e precisa passá-la para o sistema internacional, ou seja, para metros por segundo, você vai dividir 18 km por hora por 3,6. Essa aula também vimos há um tempo atrás aí, gente. Ao dividir 18 km por hora por 3,6, você verá que essa velocidade no sistema internacional é igual a 5 metros por segundo. Logo, no lugar da velocidade, já estou pondo para você 5 metros por segundo. Isso é igual a 2 vezes o π. Nosso π, ele pediu para considerar igual a 3. O raio do movimento é 25 centímetros. Precisamos converter para metro. Aí lembrar, gente, 1 metro tem 100 centímetros. 25 será igual a 0,25 metros. Vezes a frequência que nós vamos encontrar aqui. Quero só enfatizar com você que você vai encontrar essa frequência no sistema internacional. Você vai encontrar ela em Hertz. Então vem comigo, gente. Diante disso, 5 será igual, turma, 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 0,25, pode confiar, você vai encontrar aí 1,5. E, gente, a nossa frequência, então, vou levar esse 1,5 que está multiplicando para o outro lado, vai ficar 5 dividido por 1,5. Eu vou deixar assim mesmo, tá? No formato de fração. Eu sei que não está muito bonito isso, mas já já você entende o porquê de deixar nesse formato de fração. Notem que encontramos uma frequência de 5 sobre 1,5 Hz. Perceba que Hz não é a unidade que foi dada a resposta. Estamos em rotação por minuto. Na última aula, vimos que 1 Hz é equivalente a 60 voltas por minuto. Logo, se temos 5 sobre 1,5 Hz,
Para passarmos para RPM, basta que simplesmente multipliquemos por 60. E ao fazermos isso, moçada, percebemos o seguinte: ficaremos com 5 vezes 60, que é igual a 300, e ao dividirmos por 1,5, pode confiar, você vai encontrar aí 200 rotações por minuto. Moçada, minuto. Aí. Com isso, alternativa B. E vale a pena enfatizar com você que essa é uma questão de altíssimo nível. Essa aula, junto com a anterior, teve como proposta apresentar para você as grandezas envolvidas no movimento circular uniforme. Nossa próxima aula, nós vamos pegar essas grandezas e vamos aplicar alguns casos especiais, polias, engrenagens, coisas que dá para você associar com muito mais facilidade ao seu cotidiano. Não perde, tá bom? Fica aí o convite para a nossa próxima aula. De resto, uma excelente semana a você, fica com Deus e até lá. Valeu, gente, tchau!